Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e perguntaram-lhe, ouve o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite, e hoje nós estamos aqui, Senhor, necessitados de Ti. Nós estamos aqui precisando da Tua presença, precisando da Tua glória e da Tua graça. Senhor Jesus, de mim, eu nada posso, Senhor. Mas em Ti nós podemos todas as coisas. Por isso, meu Pai, nessa noite, fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor Jesus. Senhor, nós nada temos, mas tudo nós podemos em Ti. Que toda barreira, que tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. E que tão somente o Senhor tenha liberdade de atuação, porque a mesa já está posta, e o Senhor está nos chamando para sentarmos à mesa contigo. Por isso que nós sejamos ministrados por Ti, que nós vivamos esse tempo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Jesus ele entra num lugar, tudo muda. Quando Jesus ele chega num lugar, as coisas entram em ordem. Quando Jesus ele chega, quando Jesus ele ordena uma casa, quando ele entra numa casa, ele põe a casa em ordem. Quando Jesus ele entra, ele organiza. Quando Jesus ele entra, ele faz a arrumação completa. E esta arrumação, Deus quer fazer sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Mas, entenda algo hoje. Enquanto ele estiver do lado de fora, ele não pode fazer nada. Enquanto nós deixarmos Jesus do lado de fora, ele não vai poder fazer nada por mim e por você. Mas eu quero dizer para você hoje, que se você permitir que ele entre, se ele estiver do lado de dentro, ele vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. E me chama a atenção a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está falando ali à igreja de Laodiceia, e na carta, lá no versículo 20, Jesus ele vai dizer bem assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha que interessante, e eu quero que a gente reflita aqui, e vamos usar alguns termos teológicos. Eu não sou teólogo, mas vamos fazer exegese desse texto. E vamos entender uma coisa importante, bem simples. Não é análise do texto, mas eu quero fazer uma pergunta. Para quem que Jesus está falando? Com quem Jesus está falando aqui? Alguém sabe me dizer? A igreja, não é isso? Carta à igreja de Laodiceia. Jesus está falando com a? Jesus está falando com a? Amém. Então, a primeira coisa que você precisa entender, Jesus está falando isso para você. Jesus está falando isso para mim.
Perceba que a carta é a igreja. Às vezes a gente usa muito o texto, Jesus está batendo a porta, Jesus está batendo a porta. E a gente usa isso para o ímpio. E ele bate a porta. Mas aqui Jesus, ele não está falando para o ímpio. Ele não está falando para ímpio, ele não está falando para descrente. Ele não está falando para quem não conhece ao Senhor, quem não conhece ou ama a Deus. Ele não está falando para esse tipo de pessoa. Ele não está falando para aqueles que estão lá fora perdidos nesse mundo. Ele está falando para crente. Ele está falando para a igreja dele. E ele está dizendo para a igreja que ele está batendo. Por isso eu disse, Jesus ele quer trazer um grande avivamento sobre esta igreja. Jesus ele tem pressa e ele está batendo a porta. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, a palavra é para todos nós, que ele está batendo na porta. Jesus ele quer entrar, irmãos, mas ele não vai arrombar. Ele não arromba nada. Ele bate a porta. Ele bate. E quando ele começa a entrar, quando nós demos liberdade para ele entrar, quando nós abrimos a porta, então ele começa a fazer um movimento. Quando o Senhor entra, existe um movimento. E esse movimento não é um movimento da religião. Não é um movimento de que agora você tem que fazer isso aqui, você vai seguir isso aqui, você vai fazer dessa forma. Quando Jesus entra, não é um movimento de barulho. Porque às vezes a gente acha que Jesus vai chegar e vai fazer um barulho, vai fazer, né, aquela coisa toda, vai botar tudo para tudo quanto é lado. E de certa forma ele vai fazer. Mas quando Jesus entra dentro da nossa casa, não é um movimento de barulho, mas é um movimento do reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, nos foi ensinado que avivamento é barulho. Muitas vezes, e eu digo desde pequeno, muitas vezes nos foi ensinado que avivamento é barulho. E às vezes quando a gente vê, né, aquela igreja pulando no poder e Deus derramando a unção, a gente fala avivamento, alguém fala avivamento, avivamento, avivamento. Mas Saul, ele também pulou no poder e ali não foi avivamento. Porque aquilo é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age das diversas formas. Mas o errado é nós atrelarmos o avivamento simplesmente ao barulho. Está entendendo? Mas a gente cresceu com isso. Não, avivamento é barulho. E eu ouvi algo muito interessante. Que um pastor ele fala sobre avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é aquela explosão, mas é quando o fundo começa a cair, para que o Senhor ele possa agir, para que o Senhor ele possa operar. Avivamento, irmãos, não é quando a gente explode, mas é quando a gente cai. Quando a gente cai para Deus. Esse é o avivamento. Por isso eu tenho para mim que o avivamento começa como em Jeremias 18, quando o Senhor ele chama o profeta a descer a casa do oleiro. E na realidade Deus me deu essa palavra também. Mas como hoje o culto ele é voltado para o Pentecoste, para os primeiros frutos. Então Deus está falando que é tempo de nós termos os primeiros frutos, mas Ele está nos chamando a descer a casa do oleiro. Então o avivamento começa quando a gente desce. Às vezes a gente espera que o avivamento seja naquele momento que a gente vai pular, a gente... Não, Deus está falando para você e por isso Deus tem pressa. Por isso Deus está falando, eu estou batendo a porta. O avivamento começa quando a gente desce, quando a gente se dobra. E pesquisando sobre avivamento, uma coisa me chamou muita atenção. Uma das frases que explodiu o avivamento do país de Gales, isso é uma história verídica, e depois, se você quiser, você pode pesquisar depois.
Mas uma das frases que iniciou o avivamento foi numa reunião com 19 jovens, e um deles se levantou e clamou da seguinte forma: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Eles clamavam para que Deus trouxesse um grande avivamento sobre o país deles. Mas o avivamento começou quando um dos jovens se levantou no meio daquela reunião. Em alta voz ele gritou: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-nos. Avivamento é descer. Avivamento é nós cairmos diante do Senhor. É descermos na casa do oleiro. Quando Jesus ele entra num lugar, ele põe ordem nisso tudo. Para que a gente entenda, para que a gente compreenda. Ele tira aquilo que é barulho. Porque às vezes a gente entende que é isso, nesse movimento que tem um avivamento. Não, ele tira aquilo que é barulho e fica só o que tem que ficar. E a Bíblia diz que Jesus entrou no templo, Jesus entrou ali na sinagoga, como você queira colocar. E quando ele entrou, a Bíblia diz que ele começa a organizar. E a primeira coisa que ele fez foi expulsar os que vendiam e os que compravam. Antes de eu entrar, irmãos, nesse ponto, deixa eu explicar uma coisa, uma prática no templo, e que Jesus se indignou. As pessoas, elas iam a Jerusalém, e quem estuda um pouco de história, sabe que eles vinham de diversas regiões, de muitos lugares distantes. Então eles subiam a Jerusalém para fazer seus sacrifícios, para fazer a sua entrega. E basicamente é o que? O sacrifício pelos seus pecados, né? Uma instituição que já tinha vindo lá do início, quando o povo saiu do Egito e o Senhor passou as instruções, aquela coisa toda. Então, eles sacrificavam os animais. E eles vinham lá, os animais, de acordo com a família, de acordo com o clã, de acordo com o pecado, de acordo com a classe social, enfim. Então, irmãos, como que eles fariam esse sacrifício? Eles levariam pombinhos, levariam o cordeiro, levariam animais, né, como um todo, porque cada um tinha uma especificidade. Então eles vão levar lá para sacrificar no templo. Eles vão trazer os pombinhos, vão trazer o cordeiro. Só que aqueles que vinham de muito longe, como que eles faziam? Eles vendiam o animal antes. Então ele vai vir de um lugar muito distante. Ele vende, sei lá, ele está com a pombinha. Ele vai vender a pombinha, vai pegar o dinheiro, vai pôr no bolso. E ele vai, então, até o templo. Então, lá no templo, o que acontecia? Eles vendiam os pombinhos, vendiam lá o cordeiro. Então, quando essas pessoas chegavam, esses viajantes chegavam, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir lá comprar o animal, para que eles pudessem, então, sacrificar, apresentar no templo. Só que aí, o que acontece, irmãos? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do pombinho. Então ele pegava o pombinho, e quanto que valia o pombinho? Vamos imaginar, vamos fazer aqui uma ilustração para a gente poder entender. Então, o pombinho ele valia R$10, tá? Então, ele ia lá, vendia o pombinho por R$10, colocava no bolso, bora, coloca a família, e vamos embora, e vamos para o templo, vamos sacrificar. Lá a gente pega e a gente compra o pombinho. Por quê? Porque a viagem era muito longe, irmãos. Então, no meio do caminho, o animal podia morrer. Não estou falando daqui em Itaquera. Não, era longe, irmãos. Era longe. Então, para poder fazer esse trajeto, para não correr o risco de perder o animal morrer no meio do caminho, e aí eles ficarem sem o que ofertar, sem o que oferecer, sem o que sacrificar, então eles vendiam e, não, chegando lá, a gente compra. E aí eles chegavam então, eles se dirigiam até o templo, e tinham as pessoas vendendo. Só que qual que era o problema? Quando o rapaz ele chegava, a família chegava, o sacerdote, ele chegava, olha, eu quero comprar um pombinho. Aí o cara fala assim, o pombinho é R$150. Eu falei, mas peraí, mas cara, o pombinho vale R$10. É R$10 que vale um pombinho. Aí ele vai falar, mas aqui vale R$150. E se você não pagar, você não sacrifica.
E aí tem algo mais. Ele não vai falar só isso, se você não pagar, você não sacrifica. Ele vai jogar um peso maior sobre você, ele vai falar assim, e se você não sacrificar, Deus vai ficar chateado com você. Deus vai ficar bravo com você. E aí, eles vão fazer, essas pessoas agora, elas fariam um sacrifício além do limite. Eles fariam agora um sacrifício além da realidade. Ou seja, irmãos, eles estavam usando a fé para obter lucro. Parece meio atual, não parece? E Jesus entrou, e a Bíblia diz que ele expulsou os que vendiam e os que compravam. Por que, irmãos? Por que Jesus fez isso? Porque só tem oferta, você tem procura. Sabe por que o mercado da fé e da religião é um mercado promissor? Porque tem quem compra. Tem quem compra. Alguns inocentemente enganados. Então ele vai lá e ele compra, porque ele acha que ele fazendo aquilo, fazendo aquele sacrifício, então ele vai obter alguma coisa. Mas outros, pela própria ganância. Então, quantas pessoas hoje estão sendo enganadas aí fora? Por um mercado da fé, por um mercado religioso. Porque enquanto uns inocentemente eles compram, outros, pego pela ganância, eles vendem. A promessa de enriquecimento fácil. Quantas pessoas já ouviram isso? Vem para Jesus, você vai ser rico, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, você vai comer o melhor dessa terra, você vai comer isso, você vai viver aquilo, você vai ter uma casa, um iate, um carro, uma casa na praia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus é melhor que a loteria. Não estou falando para você investir na loteria. E não estou falando também que Jesus não pode te dar isso. Jesus ele pode te dar. Mas perceba que há um mercado aí. Há um comércio aí. Jesus ele pode dar? Óbvio que ele pode dar. Mas entenda algo, irmãos. Entenda algo de uma vez por todas. Quando a gente pensa em enriquecimento rápido. Não existe isso. Não existe isso. O princípio é trabalho. Esse é o princípio. O que Jesus falou? O que Deus falou? Ganhará o teu pão com o suor do teu rosto. Tudo que é promessa fácil. Irmãos, cuidado. Pode ser lícito num primeiro momento, parece. Mas pode não ser. E aí depois você já está envolvido. Então Deus está falando, cuidado. Quando te oferece, você fala assim, não, eu vou receber dinheiro rapidamente, vai vir e vai acontecer. Deus está falando, cuidado, é com o suor do teu rosto que você vai ganhar o teu pão. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Eles estavam ganhando dinheiro acima do limite. Eles estavam ali se aproveitando de pessoas que tinham uma boa fé. E eles estavam se aproveitando disso, estavam ganhando dinheiro em cima dos outros para lucrar. O que a gente mais vive hoje? Todo mundo quer lucrar alguma coisa. Todo mundo quer ganhar um pouquinho também. Não, eu também tenho que ganhar o meu. E aquilo, irmãos, eles estavam ganhando além da realidade, eles estavam usando a fé para obter lucro. Eles estavam ali, sabe, ganhando em cima dos outros. Jesus, quando ele vê isso, Jesus expulsou ambos. Não apenas um, mas ambos. O princípio é que por vezes a gente se achega a Deus. Eu vou colocar uma coisa bem simples para você entender. Às vezes a gente se achega a Deus pela propaganda do trailer. Sabe quando você quer ver um filme, só que você não tem certeza se o filme é bom? E aí por que todos os filmes que são lançados no cinema, ou que virão no cinema, tem o trailer? É para chamar a tua atenção. Então ele vai te mostrar. O trailer, ele tem esse papel. Ele vai te mostrar as melhores partes do filme. Ele vai te mostrar os pontos de ação, enfim. Mas o trailer do filme às vezes engana. Engana ou não engana? Quem que já não viu um filme, foi ver um filme, ainda que não foi no cinema, mas ele alugou um filme, ou ele foi ver o filme na TV, porque você achou, olha, passou ali o trailer do filme, passou algo, não, deve ser um filme legal, e aí você vê, nossa, esse filme é uma mentira.
me arrependi, perdi meu tempo. Quem já não enfrentou isso? E você fala assim, por que eu fiz isso? Por que eu vi esse filme? Porque, irmãos, o filme vai se tornar uma decepção. Porque o objetivo do trailer é fazer com que você vá para o cinema. E muitas vezes, quando a gente chega lá, a gente assiste o filme, o trailer mostrou uma coisa, mas o filme foi outra. E ainda tem mais, irmãos. Os trailers agora, eles mostram o que não tem no filme. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez os irmãos mais velhos não, mas os jovens. Vocês vão se atentar nisso. A febre dos Vingadores. E aí o terceiro filme dos Vingadores, você vê aquelas batalhas, e vai ter a batalha. E numa batalha, só para você entender, o Hulk aparece, lutando lá. Ele parece correndo também, você vê, olha que legal. Só que você vai assistir o filme, eu não estou dando spoiler, né? Eu creio que a maior parte já viu, mas estou dando spoiler. Aí você vai chegar lá, cadê o Hulk? Não tem Hulk. Praticamente o filme inteiro não tem Hulk. Não tem. Aí você fala, poxa, então os fãs de quadrinhos, os fãs que gostam do Hulk, não tem Hulk. Então esquece isso. Então para quem vem, né, naquela euforia, nossa, vai acontecer, não acontece nada. E aí se torna uma decepção. Por quê? Porque aquilo foi um trailer. E muitas vezes o que o inimigo está fazendo é isso. Ele está trazendo ilusões para mim e para a tua vida. Ele está nos mostrando um trailer, e a gente pensa, isso vai ser maravilhoso, esse é o melhor caminho, essa é a melhor opção, essa é a melhor escolha que eu tenho. Mas quando você vai vivenciar, quando você vai participar, quando você vai ali viver aquele filme, você vê que nada daquilo que você imaginava, tudo aquilo que você imaginava não é nada daquilo que você esperava. Trazendo para o espiritual, infelizmente, irmãos, hoje o que está sendo mostrado do Evangelho é só o trailer. As melhores partes do Evangelho. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus Ele salva, Jesus Ele muda a tua vida, Jesus Ele te prospera, aleluia, glória a Deus. E tudo isso é muito bom. Mas o filme não é só isso. O filme não é só isso. Ele também corrige, Ele também disciplina, Ele também julga, Ele é Deus, Ele é soberano. Eu não posso pregar só um trailer. Tem que pregar o filme inteiro, irmãos. Tem que pregar o filme todo. E aí Jesus Ele vem, e Ele expulsa os que vendem e que compram. E Deus está alertando a mim e a você hoje, cuidado. Porque eu e você podemos entrar no campo dos que vendem ou dos que compram. Quando eu uso a fé alheia para enriquecimento, eu estou vendendo para ganhar algo de vocês. Ou quando eu compro, então eu uso o próprio Deus como moeda de troca. Quem já não fez isso? Deus, eu te adoro, mas você me abençoa. A gente está fazendo uma relação de comércio. A gente está negociando com Deus. Às vezes costumamos dizer uma frase, e existe um louvor muito bonito, e eu gostava muito desse louvor. E o louvor ele é mais ou menos assim, acho que talvez alguns já ouviram. O melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, sobre tua vida, sobre mim, o melhor de Deus está por vir. Eu não sei quem ouviu já esse louvor. Esse louvor é lindo. Eu achava ele lindo, mas hoje eu já não acho ele tão lindo. Você fala, pastor, mas por quê? Irmãos, para pensar. Se o melhor de Deus
está por vir, significa que o que eu vivo hoje não é bom, não é? Porque ainda Deus tem o melhor, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas para pensar um pouquinho, dentro daquilo que Deus está nos falando, não sou um pouco estranho? O melhor de Deus está por vir. Espera aí, irmãos, o melhor de Deus já veio, há 2000 anos atrás, Ele deu o seu Filho, Ele deu o que o céu tinha de melhor. Jesus veio a essa terra, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E daí a gente vai dizer, o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio. Jesus já veio. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Então Deus está falando comigo, com você. Ei, para de você ficar falando, Senhor, o melhor de Deus ainda vai vir, o melhor de Deus já veio sobre a tua vida. Por isso Jesus falou, busca o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas, porque o meu melhor já chegou para você, o melhor de Deus já veio. Aí, irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 17, a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles voltaram de uma missão. Jesus mandou os discípulos a uma comissão, e eles vão ali, e o Senhor falou assim, não, vocês vão orar, e vocês vêm no meu nome, vocês vão expulsar demônios, e haverá cura, e haverá milagres, e blá blá blá, aquela coisa toda. E aí os discípulos, eles chegam para Jesus, felizes, empolgados, alegres, contentes. Jesus, Jesus, ah, Jesus, 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 os demônios, não, Jesus, não, você não acredita. Jesus, os demônios, a gente fala para sair, e eles saem, Jesus, e daí Jesus vai dizer assim, eles estão no meio da empolgação, eles não estão acreditando, nós somos fortes, eu me sinto homem de ferro, eu me sinto Hulk, eu me sinto sei lá quem, super-herói, e eu estou falando e está acontecendo. Aí Jesus, ele chega, e ele fala assim no versículo 17, eu vi Satanás cair do céu como um raio, não se alegre por isso, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus está falando, ei, não se importa porque do tipo é poder, 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 power. Se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês estão se alegrando porque vocês estão desfrutando de um pseudo poder? Porque vocês estão vivendo um tempo diferenciado? Se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E Satanás era o quê? Um anjo de? Ele tinha acesso direto ao Pai. Mas Jesus está falando assim, ele tinha poder. Ele tinha o poder dado por Deus. Mas Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não se alegrem porque vocês estão cheios de poder, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aí, irmão, Jesus quando vem, Ele expulsa os que vendem e os que compram, e Ele começa a organizar a casa. Escute, Ele entra, e quando Ele entra, Ele começa a organizar. Está tudo errado aqui, olha, não é assim, isso aqui é aqui. Tira isso aqui, ó, é desse lado aqui, não, sai fora, aqui não, isso aqui não, não tem sacrifício aqui, não precisa de sacrifício aqui, sem sacrifício, sacrifica aqui, não, eu já fiz sacrifício aqui, eu já fiz. Jesus, ele está entrando na casa e ele está dizendo, ó, isso aqui não, ó, não precisa de sacrifício, porque às vezes a gente acha que, não, é nessa área que Deus está falando, não, nessa área não, é aqui, ó, é aqui que é o sacrifício, aqui que tem que sacrificar, não, aqui eu já derramei meu sangue, fica tranquilo, está tudo certo, põe isso aqui, faz dessa forma, faz desse jeito, não precisa de sacrifício aqui, para. Ele começa a organizar as coisas, irmãos. Aí quando ele começa a organizar, Jesus começa a organizar, aí a Bíblia vai dizer assim, que ele derruba a mesa dos campistas. Os caras estão vendendo, Jesus ele chega e ele derruba a mesa dos campistas, sabe por quê? E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque é o que Jesus está dizendo para nós. Jesus não quer mesa de negociação, Ele quer mesa de relacionamento. Por isso Apocalipse 20 que eu disse,
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Entrarei e cearei é mesa. Cearei é relacionamento. E Deus, Ele está esperando isso de mim e você. Presta atenção. E você vai entender o que Deus está falando. Você não leva para dentro da sua casa para cear com você, ou seja, para comer com você, qualquer pessoa. Você leva? Alguém leva aqui qualquer pessoa? Você encontra alguém na rua e fala, vem cá comer comigo. Eu estou sozinho, vem comer comigo. Não, você não faz isso. Quando você recebe uma visita, normalmente para onde você leva a visita? Para onde você leva a igreja? Amém? Todo mundo concorda? Então você leva para a sala, não é isso? Você vai e leva a tua visita e ela fica quietinha lá na sala. E é normal. Então não espera que o pastor vai tecer uma crítica, não. É normal. Dificilmente alguém leva a gente para a cozinha. Porque quando você chama a visita, o lugar da visita é na sala. Por que você não leva para a cozinha? Porque às vezes você chamou para o almoço. Você chamou o pastor, a pastora para almoçar. Então você não quer a bagunça da cozinha. As coisas espalhadas, a sujeira. Né? Você fala, misericórdia, se ele vê essa bagunça aqui, ele não vai comer mais. Se ele vê o que está ali, deu aquela lavada aí, eu percebi que ele não estava bem lavado, depois eu lavei, mas se ele visse antes, já era, acabou o almoço, ele não vai comer, ele vai falar que está de jejum. Irmãos, então você vai levar a visita para a sala. Aí, irmãos, o que acontece? Agora, quando você já tem relacionamento com a pessoa, quando você vai na casa dela, ou quando ela vai na sua casa, daí a pouco você já leva para a cozinha. É ou não é verdade? Você já leva para a cozinha. Porque do tipo assim, já tem um relacionamento, então se ela vê a sujeira, não tem problema. Ela não vai se importar com isso, porque a gente tem relacionamento. E não precisa esconder nada mais. Não tem o que esconder, a gente tem uma relação de intimidade já. Então, você já chama, senta aqui, estou preparando a comida aqui, senta aí. Daqui a pouco a pessoa, você fala assim, levanta aí, faz aqui um negócio comigo também, me ajuda aqui. Por que você vai fazer isso? Porque você tem intimidade. Você tem relacionamento. Aí, daqui a pouco você vai no seu quarto pegar alguma coisa, fulano, chega aí. A pessoa vai até meio sem graça. Quando já não enfrentaram isso? Né? Você chama alguém que você está com uma comunhão, você fala, vem aqui no meu quarto, a pessoa vai meio assim, né? Ela vem meio de rabo de olho, assim, devagar, ela dá uns 3 passinhos, será que eu vi mesmo? Vem aqui, eu estou te chamando. Aí a pessoa vai. E ela ainda fica meio sem graça, porque quarto é relacionamento. Então, você chega assim, chega meio sem graça, mas do tipo assim, a pessoa está dizendo, ei, você é bem-vindo aqui. Você pode ficar onde você quiser ficar, porque tem relacionamento. Então, à medida que o relacionamento aumenta, a gente também aumenta a liberdade, a atuação. Isso parece familiar para você? Jesus está falando comigo e com você, eu estou, a porta aí? Está pegando o que Deus está falando com você hoje, comigo? A gente é crente, tudo é crente. Como diria aí, nós é crente. Mas a gente está deixando Jesus só na sala. A gente deixa Jesus ficar só numa parte, só num cômodo, porque aqui está mais bonitinho. Só que Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Eu quero entrar na sala, eu quero entrar no quarto, eu quero entrar na cozinha, eu quero entrar no banheiro, eu quero entrar em cada parte. Eu preciso consertar a tua vida em todas as áreas. Por isso, Jesus derrubou a mesa de negócios, irmãos. Jesus não quer que você tenha um negócio com Deus. Tem um louvor, acho que os irmãos não conhecem, mas eu ouvi uma vez, eu também não conheço, só conheço essa parte. O louvor é assim, contrato fechado. A mulher, acho que é, né, tem uma voz mais imposta. Contrato fechado. Não é contrato, não é um negócio. Mas quantos de nós estamos tendo um negócio com Deus? Jesus está falando, eu não quero negócio, eu não quero que você tenha um negócio com Deus, mas eu quero que você tenha um relacionamento com Ele.
Ele quer entrar na casa, Ele quer cear com você, Ele não quer negociar com você. Ele não quer sentar à mesa e dizer: filho, vem cá, o que você vai fazer para mim? O que você quer que eu faça para ti e você vai fazer para mim? O que você quer? Jesus não quer sentar, vamos sentar aqui, vamos se relacionar. O que você dá para mim, eu dou para ti. Vamos negociar aqui. Você faz um sacrifíciozinho para mim? Você faz? Você faz um sacrifício? Sim? Então eu vou abençoar você nisso aqui. Então eu te abençoo. Só um sacrifíciozinho, só um pouquinho. Não, irmãos. Não é mesa de negócios, é mesa de relacionamento. E Jesus está dizendo isso para mim e para você, por isso Ele derrubou a mesa dos cambistas. E Deus está falando comigo: quantos de nós, eu e você, estamos na casa de Deus, numa mesa de negociações? Hoje nós vamos sentar à mesa, e Deus está falando: quantos estão sentando à mesa, estão negociando com o Senhor? Se o Senhor fizer isso, então eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, então eu faço aquilo. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida: toda mesa de negócios que ainda estiver no meu e no teu coração, que caia por terra em nome de Jesus. Toda mesa de negociação, que Jesus Ele entre aqui e Ele acabe, Ele destrua com todas as mesas. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer trazer avivamento, mas nós queremos negociar com Ele. O Senhor quer que nós nos derramemos na presença dEle, porque nós nos dobremos na presença dEle, mas a gente quer negociar. A segunda coisa, lá em João 2,16, vai reforçar um pouco essa história. Versículo 14, vamos pegar do 14. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Olha lá, tem mais, né? Mais informação para a gente. E os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado? Algo me chama a atenção, porque fala dos vendedores de pombas também. Ele pediu que tirasse dali. Irmãos, você consegue imaginar a cena por um instante? Jesus fez um chicote. Imagina Jesus bravo, irmãos. E começa ali a quebrar tudo. Imagina uma pessoa brava, que sai quebrando tudo que é lado, para tudo quanto é lado. Eu imagino, a Bíblia não afirma isso, mas eu posso imaginar que até as gaiolas que prendiam as pombas se quebraram, irmãos. Você consegue imaginar, deve ter voado pomba para tudo que é lado, porque Jesus saiu quebrando tudo. E a pomba? Ela é símbolo do quê? Do quê? Do Espírito Santo. É que a gente brincou, quando eu preguei para ela, ela falou assim: o pessoal vai falar da paz. Do Espírito Santo. Viu a pomba descer? Quando Jesus chega no lugar, irmãos, uma das coisas que Ele faz é trazer liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Não somos mais escravos. Não somos. Quando Jesus entra na casa, o Espírito Santo tem liberdade para agir. Se você der liberdade para Jesus entrar na tua vida hoje, o Espírito Santo vai começar a falar com você. E Deus está falando com pessoas nessa noite. Deus está falando com vidas nessa noite. Quando Jesus entra, Ele começa a quebrar o que tem que ser quebrado e colocar o que deve ser colocado. Por isso Ele está falando: eu estou batendo a porta. Mas a gente deixar Jesus entrar nos outros cômodos, Ele vai tirar o que tem que ser tirado. Ele vai quebrar o que tem que ser quebrado. E Ele vai colocar o que deve ser colocado, irmãos. E Ele começa a dizer: ouve o meu Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Onde Jesus reina, o Espírito Santo não pode estar preso. Como igreja, nós temos uma liturgia.
É ou não é? O que é uma liturgia, pastor? Temos um rito. O que é esse rito? É um formato. É um formato. Para você entender, a gente faz oração, aí tem o louvor, aí tem uma oração da família. Mas é engraçado que tem alguns irmãos que nem o rito, nem a liturgia da igreja eles conhecem. Porque a gente sabe como é que é já a liturgia. Então tem uma oração 5 minutos antes, aí tem uma oração inicial, aí tem um louvor, aí tem a oração da família, aí tem uma palavra introdutória, aí tem um momento de oportunidade, daí vem a palavra de oferta, daí vem mais um louvor, daí vem a palavra oficial, e etc, etc, etc. Então isso é um formato, amém? E ok, não tem problema os formatos. Eu não estou falando que isso é um problema. Mas eu estou ensinando para que você possa entender o que Deus está falando para a gente. O problema é quando a gente cria as situações, a gente não deixa o Espírito interferir. Não pode interferir. Então às vezes a gente cria alguma coisa tão formatada e ok com isso. A gente tem que ter uma organização, a gente tem que ter alguma coisa que funcione. Mas o problema é quando a gente não deixa o Espírito interferir, o Espírito agir. E às vezes Deus quer agir de uma forma, mas a gente está preso ao rito. Não, mas tem que acontecer isso primeiro, tem que acontecer isso primeiro, tem que acontecer essa sequência exata, para então aí a gente começa a fazer a palavra. Não! Às vezes Deus está querendo trabalhar de uma forma diferente, e a gente está preso ao rito. A gente está preso ao formato, mas o Espírito Santo, Ele é livre, Ele tem liberdade de atuação. Então Deus está ensinando para mim e para você, para de se preocupar com os formatos, e escuta o que Ele quer fazer. A gente está preocupado, não, porque tem que acontecer, tem que seguir essa mesma linha, tem que acontecer assim, porque só pode começar depois disso. Meu irmão, se Deus quer começar a palavra, na hora que começar o culto Ele vai começar, porque Ele é Deus, porque o Espírito Santo Ele tem liberdade de atuação. Mas a gente se preocupa, se Deus está movendo de uma forma diferente, segue o que Deus está querendo mover. Porque se o Espírito Santo não conduzir a nossa vida, quem está conduzindo então? É a nossa carne. Onde Jesus reina, o Espírito Santo é livre, e onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Irmãos, tem pessoas que têm medo de cear, sabia? Porque na ceia vai falar o quê? Avalie-se o homem a si mesmo. Aí a gente vai se analisar. Dá aquela analisada, dá aquela pensada, pensa nos pecados. Daí na semana da ceia, dá aquela melhorada. Essa semana é semana da ceia. Hoje é dia de ceia, então hoje eu não vou nem sair de carro. Porque eu não vou me estressar. Hoje é ceia, hoje eu não posso. Hoje eu tenho que estar consagrado. Essa é a semana da ceia, então eu tenho que estar mais ligado. É melhor eu ficar atento ao que está acontecendo à minha volta, né? Porque eu não posso pecar, eu não posso errar. Irmãos, pessoas que estão vivendo em função de um regulamento e não de um relacionamento. Às vezes a gente está vivendo em função de que é um regulamento, então eu tenho que andar aqui de uma forma certinha, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Porque para pensar, irmãos, nas outras 3 semanas Jesus estava ao seu lado, sim ou não? Mas por que só na semana da ceia que a gente... Antigamente, né, hoje já tem mudado. Mas antigamente, quando que a igreja enchia? Na ceia. Porque aí o povo do tipo, peraí, eu fiz tudo errado durante o mês, então essa semana eu preciso me consagrar mais, preciso buscar mais, eu preciso ir na igreja. Preciso, né, Jesus tem que ver ali e tal, aquela coisa. Dá uma melhorada. A gente vive um momento com Cristo apenas. Às vezes a gente só vive um momento com Cristo na ceia. A gente só vive um momento com Cristo no culto. Será que nós temos relacionamento com Ele? Irmãos, eu não estou convidando ninguém. Fique isso claro. É só uma ilustração. Se você for lá em casa e ficar uma semana com a gente, dormindo e acordando com a gente, né? Senão os irmãos vão falar assim, pastor, eu vou passar uma semana lá para a gente ter um relacionamento. Misericórdia.
Aí os irmãos vão estar lá, vai passar uma semana com a gente, dormindo e acordando com a gente. Vai ver coisas que não vê aqui no palco. Talvez tenha alguns que falam assim, misericórdia, não vou mais para a igreja. Esse pastor aí, sangue do cordeiro. Essas crianças, misericórdia. Misericórdia. Eu não consigo dormir. Misericórdia. Porque aqui é bonitinho, né? Tá tocando, que glória. Glória a Deus. Tá tocando bonitinho. Mas aí vai passar uma semana, vai se relacionar. Aí você vai ver, o negócio é estreito. Porque aqui é um encontro apenas. Aqui é só um encontro. Se você passar uma semana comigo, você vai me conhecer muito mais. Não é verdade? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Se você marca só um encontro com Ele no domingo, você não sabe exatamente quem Deus é. Você não sabe como Ele é. Porque a gente só conhece a pessoa quando a gente anda com ela. Quando a gente se relaciona com ela. E é andando com Deus que a gente vai conhecendo o caráter de Deus. E é andando com Deus que a gente vai saber como Ele realmente é. E é andando com Deus que nós vamos saber como realmente Ele age. E Deus está falando comigo, com você. Você está andando com Deus? Depois de Jesus quebrar tudo, Ele vai lá dizer uma coisa. Jesus quebrou tudo. Aí Ele falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. O que Deus está falando? O que Jesus está falando? Lugar de relacionamento. E eu vou provar para você. Você vai falar assim, não pastor, é casa de oração, eu guardo o joelho, Jesus. Isso é o quê? Quando você coloca o teu joelho no chão, você fecha os teus olhos e começa a falar com Deus, isso é o quê? Relacionamento, é ou não é? Mas eu vou te provar que não é só isso. Vou te provar na Bíblia. Porque a gente fala assim, não, só quando eu me ajoelhar. Oh, Jesus, misericórdia, Jesus. Então isso é relacionamento. Aí Jesus ele ensinou os discípulos a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Aí tem aqueles irmãos que não entendem. Porque, irmãos, a oração que Jesus ensinou é um formato, tá? Se tem crente que não sabia disso, eu vou explicar para você, tá, filho? Isso é um formato. É um modelo. É oração modelo. O Pai Nosso está no céu. Ele é santo. Ele é santificado. Ele traz o reino dele. Aí tem aqueles irmãos, né? Que vai no futebol. Ele chega lá no futebol e ele... Vamos dar as mãos a todo mundo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou eu vou em outros lugares e eu vou rezar 10 vezes o Pai Nosso. Porque talvez seja pela repetição, né? Irmãos, tudo bem se você quiser orar 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Mas Jesus estava ensinando um modelo. Um modelo de relacionamento. O modelo daquilo que você tem que falar com Deus. Aí, Jesus ele ensina os discípulos. Ele está falando. E ele vai falar o que mais também? E aí eu vou te provar para você. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vai dizer algo muito interessante. A gente vai fazer mais uma vez a exegese do texto. Vai dizer assim, mas tu, olha lá, tu, eu, você, nós, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Vamos ver quem pega. Eu vou ler o texto de novo, vamos ver. Mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará publicamente. Glória a Deus. O pai ouve em secreto? O pai ouve em secreto? Não. Volta lá, filho. Volta lá essa parte aí, vê o que está escrito aí. E, continua, volta. Fechando a tua porta, teu pai que está em... Ó, escreve essa versão, não vai ter. Teu pai que vem, que vê, que está escrito o quê? Que ouve ou que vê? Então deixa aí, deixa essa parte aí. Olha que interessante. O teu pai, você vai fechar, você vai abrir tua boca e vai falar
E quando alguém fala, alguém ouve, mas aí a Bíblia vai dizer, o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Diz que ele ouve? Não, diz que ele vê. Por quê? O que Deus está pedindo na oração não é fala, é relacionamento. Então oração não é falar, oração é estar. Vou dar um exemplo, vocês vão dar risada, mas vocês vão dar um exemplo. Às vezes está aqui, seus irmãos que são observadores, eu estou aqui. Estamos tocando. O que é isso? Eu estou falando alguma coisa? Eles estão me vendo. E quando eu estou fazendo, eles estão entendendo alguma coisa. Eles estão vendo. E eles me entendem porque eles têm relacionamento. Entende? Então quando você começar a ver músicos fazendo cara feia, fazendo careta, que é o que você mais vai ver, você vai ver que ele está se relacionando. Não fala que ele está, né? Vai falar assim, esse daí tá endemoniado. Não está endemoniado, não. Ele está ali se comunicando. Então a careta ali é uma forma de relacionamento. Então, irmãos, Deus, Ele vê. Então, oração é estar. Porque quando a gente entra no quarto, a gente nem sabe orar como convém, irmãos. Vamos ser sinceros. A gente não sabe orar como convém. Quantos concordam comigo? A gente não sabe orar, irmãos. A gente não sabe orar. Eu vou te dar um exemplo. Né? Talvez você seja muito centrado, mas eu vou dizer para, inclusive à noite. À noite, então, o mistério é maior, irmãos. A gente vai orar. Oh, Jesus, Deus poderoso, Deus de poder, visita, Senhor, a minha casa, visita a minha família, chocolate, tijolo, trabalho, futebol. Será que o Palmeiras ganhou? Quem sabe se o Palmeiras ganhou? Oh, misericórdia. Oh, Jesus, misericórdia, Jesus. Jesus. Não, Jesus, olha, visita a minha casa. Senhor, visita a minha família. Jesus, olha, Jesus, eu preciso que o Senhor haja, que o Senhor entre numa situação diferente para mim. Oh, Jesus, aquela conta, Senhor, aquela conta que eu tenho que pagar. Oh, Jesus, misericórdia, estou orando com o Senhor, Senhor, derrama o seu Espírito Santo. Senhor, tem aquela conta, mas Senhor, aquela conta para pagar, Jesus. Tem aquela conta, meu Deus, o boleto. E agora? Para a oração. Jesus, espera um pouquinho. Oh, fulano, você guardou o negócio para mim? Você fez o... Oh, tá bom. Oh, Jesus, perdão, misericórdia. E você volta para a oração, ou então é aquelas orações que você vai, você começa a orar, aí você está orando, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo, a tua glória, em nome de Jesus. Onde eu estava com a minha oração? Oh, Jesus, misericórdia, misericórdia, tirei um cochilo aqui, Senhor, mas eu estou aqui na fiação, no Espírito Santo, tem no manto. E aí, irmãos, a gente está orando, às vezes a gente não consegue concentrar. Porque a gente está pensando em tanta coisa, a gente tem tanta coisa na nossa cabeça, e aí nossa mente vai e volta, e vai para Júpiter, vai para Saturno. É quando a gente está aqui às vezes na igreja, vai lá para cima, volta, e aí, deixa eu entender aqui o que está acontecendo de novo, volta, vai lá, vai aqui. Só que a gente está onde? A gente está ali. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Aí você está ali, o Espírito Santo, aí tem aquela oração, olha, tem aquela oração, a oração misteriosa, Deus, pega aquela pessoa, pega ele agora, pega ele, Senhor, envolve ele, quebra essa pessoa, ele me humilhou, Senhor, põe tuas mãos nele agora. Aí o Espírito Santo, Deus, eu sei o que Ele está querendo, eu sei o que Ele está buscando, abençoa Ele naquilo que Ele precisa, porque Ele está pedindo para o Senhor visitar lá o irmãozinho, mas é Ele que o Senhor precisa visitar. Pai, ele não sabe orar, mas é Ele que precisa ser tocado pelo teu Espírito Santo, não é o irmãozinho. O Senhor quer trabalhar no interior dele, trabalha. Guarda a casa, ele não está sabendo orar. Guarda os filhos, guarda a família. Ele não sabe orar, mas eu estou intercedendo por ele agora.
Porque quando você ora no seu quarto, o Espírito te envolve. Por isso a Bíblia ela vai falar que Ana orou a Deus e Deus ouviu. Qual foi a oração, irmãos? Alguém sabe me dizer aí? Porque a Bíblia fala o quê? Que da sua boca não saía voz. Era um mexer de lábio. Ela estava angustiada, ao ponto do profeta chegar e falar assim: essa mulher está embriagada. O que Deus ouviu? Nada. Nada. Mas Deus viu ela prostrada diante dele. Porque oração não é falar, oração é estar. O salmista vai dizer: ainda que a palavra não me chegou à boca, tu já conheces. Nós somos a casa de oração. Nós somos a casa de oração do Senhor. Nós somos o lugar da habitação dele. A casa de relacionamento. Quando você tira um tempo para o Senhor, que você se dedica ao reino, que você, olha que profundo, irmãos, que você busca ser melhor esposa, que você busca ser melhor marido, que você busca ser melhor pai, que você busca ser melhor mãe, que você cuida do jardim que Ele deu para você, que você jejua, que você ora, que você lê a Bíblia. Você é a casa da oração do Senhor. Relacionamento. Ele não nos chamou para sermos uma casa de negócios, mas de relacionamento. Mas quantas vezes, até entre o casal existe negociação. Aonde deveria haver relacionamento, existe negociação. E a gente negocia uma coisa e outra, e quem é casal entende o que eu estou falando. E Deus está falando: eu não quero negócios, eu quero relacionamento. Eu não quero comércio, eu quero relacionamento. Aí, quando a presença dEle vem, quando a glória de Deus desce, até a listinha de oração você perde. Porque a presença dEle muda tudo. Porque quando Ele chega, a gente não consegue mais orar. A gente não consegue mais orar. Quando Ele vem mais do que ser bem-vindo, nós te desejamos aqui, Espírito Santo. O que fazer, o que dizer quando Ele vem? E Ele vem, e Ele está vindo em casas nessa noite, Ele está batendo. E aí você não vai ter nem mais o que falar: Senhor, nós te desejamos. O que você queria, filho? Senhor, eu te desejo hoje aqui, Senhor. E aí você só começa a falar em línguas. Aí você só começa a falar: Senhor, flua na minha vida. Porque aí se cumpre a palavra: busca o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Porque a oração é estar. Jesus quebrou tudo. Preciso terminar, irmãos. Expulsou a galera. Aí a Bíblia vai dizer que os coxos e mancos começaram a entrar. Mas eles não podiam entrar. Eles eram considerados impuros para entrar no templo. Eles não tinham sacrifício. Eles não tinham nada, era considerado impuro. A religião dizia assim: você é pecador, você é drogado, você é tatuado, você é careca, você é miserável, você é corintiano, você. Mas eles estão querendo entrar. Eu estou falando: Deus, eu quero entrar. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ouvir a Tua palavra. Mas eles não podem entrar porque a religião só está apontando, só está dizendo: você não pode. Eles estão tudo querendo entrar, mas não podiam entrar. Só que quando Jesus entra no espaço, Ele começa a quebrar tudo. E
coloca a casa em ordem. Aí quando eles estão ali, na espreita, na porta do templo, eu fico imaginando, um olhar para o outro, cara, entrou um homem aí e quebrou tudo lá. A gente não tem dinheiro para pagar o sacrifício. A gente não tem dinheiro para ofertar. Eles não deixavam a gente entrar. Mas agora aquele homem quebrou tudo. É a nossa chance, vamos embora. Vamos entrar, vamos ouvir uma palavra. E aí eles entraram. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou a todos. E quando cura a todos, todos aqueles que se achegam, os religiosos se enfurecem. Sabe por quê? Porque quando o evangelho chega ao acesso de todos, sem intermédios, sem intermediário, quando os pequenos, os leigos, os fracos, os simples, eles começam a ser salvos, a religião enlouquece. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, mas principalmente eu sou o caminho. Jesus é caminho. Sabe o que os religiosos são? O pedágio. Eles gostam de ser o meio. Eles gostam de ser bajulados, de ser chamados por títulos. Quem já nunca teve essa experiência? A paz do Senhor, irmão. Irmão não, pastor. Bispo. Tem aqueles que vão visitar a igreja, já falei isso. Mas Jesus está falando. Ele gosta de chegar e falar assim, o pastor fulano de tal está com a gente aí, glória a Deus, irmão. É o que eu falei, o nome dele, o título virou o nome dele. Sabe por quê? Gostam de ser bajulados. Porque se você souber que você não tem acesso, que você tem acesso direto ao Pai, se você souber, se você não souber, aí você vai ter que passar por eles. O pastor orou e olha, o céu se abriu e Deus derramou a graça. Foi Jesus. Mas uma coisinha sempre fica ali. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho não é o pastor Carlos, não é a pastora Ana, o caminho é Jesus. Porque uma coisa fica ali, só que os religiosos, irmãos, eles ficaram doidos. Aí Jesus acabou com o negócio. E daí, algo sobrenatural começa a acontecer. As crianças que estavam ali começaram a gritar, Hosana! Hosana! E Jesus vai dizer que é pela boca dos meninos e das criancinhas que nasce o perfeito louvor. Pergunta, quer dizer que só da boca das crianças que Deus vai ouvir? Deus só vai ouvir se for criança? Não. Isso significa que a forma como a criança ama o seu pai e a sua mãe é a forma como nós devemos adorar a Deus. Nenhuma criança diz que ama por interesse, irmãos. Nenhuma criança diz que ama por interesse. E Deus me confirmou isso. Hoje, eu vou pegar um exemplo. Às vezes a Rebeca, ela sofre uma repreensão grande, às vezes ela vai ficar brava. Mas dá 30 minutos, ela vai dizer que me ama. Papai, eu te amo. Como é que ama, irmão? Eu acabei de brigar com ela. Como é que ama? Ela me ama porque eu pago a escola dela? Ou porque eu compro o danoninho dela? Ela me ama porque é puro. Ela me ama porque ela é minha filha e eu sou o pai dela. E hoje, quando eu estava na feira, até falei para a Rita, até fiquei meio envergonhado por um momento. Mas comecei a andar, estou voltando com ela. Hoje ela fez questão, hoje foi algo sobrenatural, irmãos. Porque ela começou de manhã, eu quero ir para a vovó. Eu quero ir para a vovó, quero ir para a vovó. Aí daqui a pouco ela mudou, não sei. Aí eu falei, Deus está confirmando a palavra. Ela mudou. Aí ela falou assim, eu quero ir com o papai para a feira. Eu quero ir com o papai. A Rita, não, mas não. Não, eu te deixo lá na vovó. Você fica, não, eu quero ir com o papai para a feira. Aí falou, não, o Felipe vai. O Felipe não vai, não. Eu quero ir com o papai para a feira. Aí o Felipe, não, eu vou. Eu falei, não, filho, fica aí, treina a guitarra. O papai já vai, a Rebeca vai comigo. Aí eu fui com a Rebeca. A gente foi, comprou, a Rebeca pede as coisinhas dela e tal. Mas aí do nada, no meio do caminho, ela estava olhando para os lados, daqui a pouco ela começa a gritar, papai, eu te amo. Papai, eu te amo.
Papai, eu te amo. Olha, às vezes eu sou meio do jeitinho dela, eu faço uns negócios aí, mas eu te amo. E ela começou a falar alto, eu te amo, papai, eu te amo. E daqui a pouco eu comecei a olhar. E as pessoas começaram, e você vê, as mulheres, né? Principalmente, ai, que bonitinha, que bonitinha. E ela começou, Rebeca, fica quieta, filha, eu também te amo, filho. Mas ela, papai, eu te amo. E eu falava para ela, e ela, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo. Jesus está falando isso. Ela me ama porque eu vou dar alguma coisa para ela? Não. E no final dei, né? Ela nem pediu, aí eu parei. Ela não pediu, até a Rita perguntou, mas ela pediu? Eu falei, não, ela não, eu quis dar. Acho que foi tanto eu te amo, que eu falei assim, eu vou abençoar. Coisinha boba, mas eu sei que ela gosta, né? Ela gosta daquelas pulseirinhas, né? Aí eu parei, eu vi, eu peguei uma para ela. Aí ela, falei, quer, filha? Quero. Então pega, não quero essa aqui. Mas irmãos, o que Jesus está falando é que é puro. Sabe por que é puro? Porque quando ela, ainda que ela peça alguma coisa para mim, ela não está negociando comigo, porque ela entende que eu sou o pai dela. Não é uma mesa de negociações. O que Jesus está dizendo é, quando vocês vêm a mim, sem interesse, sem troca. Quando vocês vêm a mim porque vocês me amam, esse é o louvor que eu recebo. Essa é a adoração que chega a mim. Como um filho pequeno se achega ao pai. Sabe o que significa Hosana? Socorre-nos. Hosana significa socorre-nos. Sabe o que acontece quando Jesus entra? O foco ele muda. O modo de viver se transforma. Porque o foco sai dos homens e vem para ele. O cego clamou, Jesus, filho de Davi, socorre-nos, tem misericórdia de mim, Hosana. A mulher tocou, sabe o que é isso? Hosana. Esse é o lugar para você dizer isso. Hosana, Hosana. Vamos ficar de pé. Você tem coisas para pedir para Deus, eu acredito. Mas eu quero dizer que hoje é dia de você dizer, Hosana, socorre-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Deus está nos chamando para uma mesa de relacionamento e não uma mesa de negócios. Às vezes a gente busca a Deus, sabe para quê? Para ter uma semana abençoada. Eu estou buscando a Deus porque eu quero ter uma semana abençoada, eu quero ter uma boa semana. Às vezes a gente lê a Bíblia para discutir com os outros, para mostrar conhecimento para os outros, não para conhecer mais dele. Às vezes a gente busca um milagre, mas sempre negociando com Deus. Não tem problema você pedir, não estou falando isso. Mas seja filho, seja apenas filho, sem barganha. A mesa está posta, e se você quiser, você também pode sentar nessa mesa. Feche os seus olhos, ore ao Senhor agora. Ele está curando coxo e os mancos nessa noite. Ele está curando a tua vida. Não negocie, apenas clame Hosana. Você não precisa dar nada, é de graça. O filho, quando pede algo para o pai, ele não está com barganha. Uma criança de 4 anos, ela sabe que ela não tem nada para oferecer. Ela pede. O que você precisa fazer hoje é só tirar as motivações escondidas que são erradas. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas a nossa motivação é outra. Às vezes a gente pede para Deus, Deus me usa. Mas a nossa motivação não é porque a gente quer simplesmente ser usado, mas a gente quer mostrar para o outro que a gente pode ser usado também. Deus está falando, filho, filha,
Eu quero uma mesa de relacionamento com você, não uma mesa de negociação. Eu não quero que você tenha as motivações erradas. Eu não sei quantas pessoas, você que está me ouvindo, você que está aqui, talvez você tenha vindo até na casa de Deus para negociar alguma coisa com Ele. Mas Jesus está falando para você: eu quero me relacionar com você, eu não quero negociar com você. Já derramei meu sangue na cruz do Calvário. Chega de negociação. Porque você é a casa de oração. Deus está falando para pessoas, às vezes você vai orar e você não consegue nem falar mais nada, mas Deus está falando: ei, você está, e eu estou vendo, racandarabachuri, candaralabachá. E Ele separou essa mesa para você hoje. O Senhor está falando: não, filho, eu não vou ficar mais na tua sala. Às vezes a gente abre o nosso coração, apenas uma parte dele, e a gente não quer que o Senhor entre por completo, mas Jesus está dizendo hoje: eu vou entrar. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Porque avivamento não é a tampa que está voando, mas é o fundo que está caindo. E Deus está falando: ei, desce lá, desce. Porque o avivamento começa quando a gente fala: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos, e não seja eu, mas seja a tua vontade. Senhor, nós te desejamos, Senhor, nós queremos viver um avivamento, nós queremos viver algo novo, mas nós não queremos ver tampa voando, nós queremos ver fundo caindo. E nós descemos hoje. E nós descemos hoje. Senhor, hosana, hosana, hosana. Socorre-nos. Socorre-nos, Espírito Santo. Socorre-nos, Senhor. Quantas vezes nós temos, Senhor, negociado, Senhor Jesus, mas hoje nós vamos sentar à mesa, e nós não queremos ter um negócio com o Senhor, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor. Por isso, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, que talvez tenha negociado, Senhor Jesus, que hoje o Senhor transforme, que o Senhor vire essa mesa de negócios e transforme numa mesa de relacionamentos. E o Senhor transforme numa mesa, Senhor Jesus, onde a tua presença habita. Vem, Senhor. Dobra, Senhor, o teu povo. Dobra a sua igreja, Senhor Jesus. Nós nos colocamos hoje diante do teu altar, diante da tua presença. O Senhor tem um avivamento para a tua igreja, mas a tua igreja, Senhor, quantas vezes nós não abrimos totalmente a porta para o Senhor entrar, o nosso quarto está fechado, a nossa cozinha, mas nós dizemos hoje: dobra-nos, dobra-nos conforme a tua vontade, dobra-nos, Senhor Jesus, nós nos humilhamos na tua presença. Deus está renovando hoje, Deus está dobrando hoje, Deus está avivando hoje, porque há relacionamento. O Pai entrou na casa, o Pai bateu, você abriu, e o Espírito Santo está fazendo a obra. Ele está dizendo: isso não, aquilo não, eu estou fazendo, eu estou entrando, eu estou colocando, eu estou movendo. Carabachuri kindaralabaxere candalabás. Espírito Santo, move, Espírito Santo, dobra no Senhor.